Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Power BI. Essa aula eu vou trazer para vocês como interagir com uma inteligência artificial na hora de você trabalhar dentro do Power BI. Então o objetivo aqui dessa aula é eu vou simular um usuário iniciante. Iniciante para intermediário ali, tá? Só para contextualizar. Então se você já sabe, se eu sou usuário avançado, eu quero ver como é que o Diego usa a IA no dia a dia. Então é o jeito que eu uso aqui. E eu vou mostrar para vocês. Só que eu vou simular um cara que está aprendendo, começou a fazer um curso básico e aí quer montar um painel e quer a ajuda da IA, tá? Então esse painel, o nosso objetivo dessa aula é chegar nesse painel aqui. Vou começar ele do zero. Uma tela em branco, e aí o objetivo é chegar nesse nível aqui. Não é um painel muito avançado, mas é um dashboard aceitável aqui, tá? É um painel de suporte de TI, indicadores de atendimento e desempenho operacional. Então, eu já tenho a base pronta, imagine que você recebeu essa base pronta, essa base de dados, e aí eu vou começar a interagir com a IA para me levar a esse nível aqui de painel, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou fechar esse cara aqui, guardem essa cara aí, e vou abrir um Power BI do zero, tá bom? Então agora eu vou abrir minha base de dados para vocês conhecerem ela, para vocês verem qual base que eu vou trabalhar. Só um minuto. Imagina que essa base de dados veio de um sistema, eu exportei de algum sistema. Isso aqui é um controle de chamados de uma empresa siderúrgica, chamados de TI, tá bom? Ela tem 2.513 linhas, tem uma base legal, dá para brincar um pouquinho com ela, tá? Então, já vi minha base. Notem que é uma base de dados aceitável, não tem linha em branco, não tem colunas em branco. Então, eu não vou mexer em Power Query, eu não vou mexer com tratamento de dados. O objetivo aqui não é aprofundar no uso do Power BI, nem Power Query, tá? O objetivo aqui é eu montar aquele painel sendo guiado por uma inteligência artificial, beleza? Então, vamos lá, vou fechar esse cara aqui. Eu abri só para vocês conhecerem, estou com o meu Power BI aberto, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar essa base de dados para dentro do meu Power BI. Se você nunca viu o Power BI, recomendo você já começar a ver algumas aulas que a gente tem aqui de importação, tá? Tem várias aulas básicas aqui. Se você já tem uma noção, eu sugiro que vai estudando, vai fazendo alguns cursos, que à medida que você vai se aprofundando, fica mais fácil de você interagir com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser o nosso consultor, né? Você vai interagindo, vai perguntando, e às vezes ela te orienta a fazer alguma coisa, você faz e dá algum erro, e aí quanto mais conhecimento você tiver, é mais fácil. Se você não tiver o conhecimento, você vai perguntando até você descobrir o erro, tá? Mas quanto mais conhecimento você tiver na ferramenta, mais produtivo você vai ficando em relação ao uso do seu consultor, bom? Então aqui eu já importei vou importar essa base de dados importada, tá? Não vou apresentar a tela, porque eu tenho uma aula só de apresentação das telas. Então aqui eu já tenho meus dados importados. Aqui eu vou visualizar meus dados e a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar a minha base de dados para a IA. Nesse exemplo aqui, eu vou usar o Cloud. Eu uso GPT, eu uso o Cloud, um dos dois, tá? E se tiver alguma diferença em relação ao outro, eu vou falando para vocês aqui, tá bom? Mas basicamente não tem muita diferença não, pelas experiências que eu tenho. Eu vou usar também a ferramenta de captura de tela, tá? Esse cara aqui, ó, ferramenta de captura. Tá me tirando os prints da tela, beleza? Então aqui eu vou vir aqui, primeira coisa que eu vou fazer é apresentar o nome das colunas a ele. Eu não gosto de apresentar os dados, não preciso de apresentar os dados, tá? Porque são dados sensíveis da empresa, então eu não vou ficar apresentando, mas eu vou apresentar o nome das colunas, e aí eu já vou vir aqui e vou pedir ele, ó, Claude, sou um usuário iniciante no Power BI e preciso que me auxilie, beleza? Então, o que é que eu vou pedir ele aqui, ó? Cláudio, sou um usuário iniciante do Power BI e preciso que me auxilie para construir um dashboard. Já tenho os dados importados e irei apresentar o nome das colunas. Então, aqui eu vou apresentar essa faixa de colunas, ainda faltou um pedacinho. Importante ele saber o nome das colunas, pessoal, porque na hora que ele vai criar as nossas medidas DAX, por exemplo, se ele souber o nome das colunas, já te dá ela prontinha. Se ele não souber, ele fica pedindo para você alterar o nome das colunas para a fórmula funcionar. Importante também o nome da tabela, porque sempre tem alguns comandos mais avançados que você tem que apresentar o nome das tabelas, tá bom? Então, outra coisa que eu vou pedir é, favor, sugerir um layout e as medidas e gráficos. Beleza, vamos ver a resposta dele. Boa base, perfeito. Então vamos lá. Boa base. Com essas colunas, dá para chegar bem perto de um painel de referência. Vou estruturar em 3 blocos: medidas DAX, visual e layout. Beleza. Então, o primeiro bloco é as medidas que eu tenho que criar. Tá? Não cabe aqui eu explicar o conceito de medidas e vou ir fazendo. Tá? Então, eu não preciso, basicamente, eu não vou precisar nem de digitar as funções, as medidas, as fórmulas das medidas. Tá?
Mas quem nunca viu medidas a gente vai criar por aqui. Tem uma aula também, nosso curso tem as aulas. O que que acontece com essas medidas, pessoal? É importante você saber onde que vai criar, como que cria, qual o conceito dessas medidas. Mas a IA hoje te dá essas medidas, mas é importante você saber. Se você copia e cola e dá um erro, quanto mais você saber, ler aquela medida, você tem que saber ler. Tá? Então não adianta você falar, cara, só com a IA eu já jogo, já brinco. Não. Beleza, você brinca, mas você vai passar mais aperto. E aí a IA vem para trazer produtividade. Só que assim, o conhecimento básico ali, um conhecimento sólido você tem que ter. Então, não adianta você fugir, tá? Então, eu vou inserir as medidas que ele criou. Tá? A aula aqui, no objetivo, não é explicar conceito e tal. Então, aqui, ó, eu vou copiar e colar. Dou um Enter, a medida já fica pronta aqui, tá? Eu vou fazer isso para todas as medidas. Tem que fazer uma a uma. Todas as medidas são criadas aqui do lado direito, né? Beleza, agora ele vai sugerir, ó, 5 cartões, né, com as medidas. Então, eu já posso começar a colocar meus cartões aqui, ó. Então, eu vou colocar um cartão aqui, total de chamados. Ok, vou colocar, deixa eu pegar a sequência, ó. Abertos, tempo médio. Então, quantos chamados abertos? Chamados abertos. Tempo médio de chamado. Tempo médio de resolução. Satisfação e reabertura. Satisfação eu não criei. Comi mosca aqui. Vamos lá criar. Satisfação média. Deixa eu ver se eu criei. Não criei. Vou copiar esse cara. Beleza. Satisfação média. E, por fim, chamados reabertos. Pessoal, então agora ele sugeriu aqui as funções DAX que ele mandou para mim, tá? Sugeridas as funções DAX, eu vou criar minhas medidas. Vou criar por aqui novas medidas, como eu já fiz aqui. Criadas essas medidas, eu vou colocar todas em cartão, pois ele está me sugerindo aqui os cartões. O visual, né? Partiu para a parte visual. Coloquei na sequência que ele sugeriu. E agora eu vou colocar barras horizontais, total de chamado por categoria. Então eu venho aqui, ó. Então vamos lá, barras horizontais, total de chamados por categoria. Ok. Próxima visualização, barras, colunas verticais, total de chamados por planta. Colunas verticais, total de chamados por planta. Ok. Pizza, total de chamado por prioridade. Pizza, total de chamado por prioridade. Ok. E gráfico de linha, total de chamados por mês e ano. Gráfico de linha. Vamos esticar esse cara aqui. Total de chamados, mês e ano. Ótimo. Seguindo o jogo. Layout do topo. Topo a base, tá? Layout topo a base. Faixa de título azul no topo retangular. Tá. Retangular. Então vamos lá. Favor sugerir o título. Nem o título eu quero digitar, né, pessoal? Foda. Então vamos lá. Então a faixa azul. Então o título. Cara. Pô, ele me deu as palavrinhas na frente aqui, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, caixa de texto. Algumas coisas eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Tipo caminho de formatação, tal. Eu queria só montar esse esqueleto, sugestão de KPIs, né, de indicadores, sugestões de gráfico para mim colocar o quê. O que que acontece? Quando eu vou fazer uma consultoria, alguma empresa, eu entro num setor de logística de uma empresa de transporte. Cara, eu não sou da área de logística, não sou da área de transporte. Então, assim, eu preciso dessa ajuda da IA. Pô, IA, qual os indicadores que a turma quer ver, saca? Então, por isso que essa ajuda é importante, tá, pessoal? Então, deixa eu tirar esse cara aqui e vou começar a preocupar em formatação. Por enquanto, eu não fiz nada ainda. Deixa eu tirar esse títulozinho aqui. Esse subtítulo aqui também. Então, esse cara é fundo branco. Então, eu vou vir aqui em efeitos, ó, tela de fundo. Vou colocar um azul escuro. Que é aquele objetivo que a gente quer chegar.
esse texto aqui de formato igual se estivesse no Word da vida. Vamos por 20, vai. E vou aumentar ele um pouco aqui. Beleza. Esse cara eu vou pôr em negrito. Isso, ok. Vamos ver as instruções dele lá. Linha dos cartões logo abaixo, linhas tal, papapá, plantas, colunas, linha, gráfico, pau. Comece pelos 5 cartões, crie as medidas, arraste por Canva e monte um Prix para me estiver pronto. Vamos passo a passo, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, eu já montei o esqueleto, tá? Agora é questão de formatação mesmo. Eu vou formatar isso aqui rapidinho para não tomar a aula não ficar muito longa, mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês eu já mostrei. Como é que eu pego do zero uma ideia, como é que eu pego uma base, jogo na IA e ela vai me dando ideias, sugestões. Então ela sugeriu os indicadores, cartões, sugeriu as funções DAX, sugeriu os gráficos e as posições dos gráficos, tá? E aí agora eu vou formatando. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse cartão aqui, vou dar uma melhorada nele. O fundo aqui, ó. Primeiro eu vou começar pelo esse fundo, tela de fundo. Nosso exemplo inicial ele é um cinza, né? Um cinza clarinho. E sem transparência. Ok. Agora eu vou pegar cada cartãozinho desse aqui. Efeitos, fronteira visual. Eu vou habilitar ela com a borda branca e vou pôr uma curva de 12. Beleza. E a sombra, eu vou colocar uma sombra bem discretinha aqui. Para dar uma sensação de flutuante. Deixa eu baixar isso aqui um pouco. Agora, um ponto importante é alinhamento, tá? Então, deixa eu dar uma geral nesses cartõezinhos. Pincel de formatação. Importante todos ficar do mesmo tamanho também. Como é que eu faço isso? Deixa eu ter uma noção de tamanho em geral aqui. Então, acho que o tamanho tá bom. Então, eu posso pegar o tamanho desse cara aqui, ó. Vem em geral, propriedades e veja, 165 por 240. Então, todos vai ficar assim, 165, 240, 165, 240. Tá, então já peguei a formatação, todos estão do mesmo tamanho, conferi um por um. Eu vou aumentar esse texto um pouco. Texto explicativo, valor, vou pôr 30. Texto label, né, rótulo, vou pôr 9. Agora, pessoal, eu já vou pôr a formatação desse cara aqui nesses caras. Não vou me atentar muito aos gráficos, tá? A ideia aqui é concluir o mais rápido possível para esse vídeo não ficar tão longo. A ideia principal eu queria mostrar para vocês a dinâmica que eu uso. Jogo a minha base, omito os dados sensíveis dos meus dados, né, da minha base, e peço principalmente sugestão de indicadores e sugestões de layout. Ah, Diego, mas se você apresentar na reunião e o gestor não gostar do indicador. Quem valida indicadores, pessoal, é o gestor, tá? Então não adianta você chegar numa, igual eu, por exemplo, vou chegar numa área eu sou da área de TI, vou chegar na área de saúde, eu não sei exatamente o que o cara quer ver. Então a primeira reunião a gente vai validar isso. Eu já chego na reunião com os dados sugeridos pela IA, que não é os dados, não vai sair muito da lógica da realidade do cara, e durante a reunião a gente vai ajustando. Pô, Diego, esse aí eu preciso, esse eu não preciso. Sacou? Essa é a lógica, tá? Quem valida, quem valida os dados é o usuário. É o cara que entende do negócio. E a IA te dá o pontapé inicial. Deixa eu pôr um flutuante aqui também. Eu gosto dessa sombrinha aqui para dar um efeito flutuante. Pessoal, acho que é isso, hein, cara? Chegamos ao objetivo que a gente queria. Então, eu estou aqui. Então, consegui montar do zero, desde o iniciozinho. Lembrando nossas aulas anteriores aí, eu já estou conectado lá à minha nuvem. Se eu quisesse jogar esse painel para a nuvem, eu venho aqui em publicar, tá? Mas isso aí vai ser assunto para próximos vídeos. Então, a ideia é essa. Você tem sua base de dados, você tem seu Power BI, você já importa e começa a fazer o trabalho lá com a IA, perguntando, mandando prints de tela, entre outros. Ah, Diego, se a minha base de dados não tivesse tão bonitinha, então você ia ter que trabalhar dentro do Power Query. E se eu precisasse de indicadores mais avançados, com funções DAX bem mais avançadas, a IA vai te dar essas funções DAX. Se você colocar uma função DAX e der erro, você vai copiar o erro, o código que você tiver e manda para a IA, e a IA te devolve a correção dos erros. Tá? Então não preciso fazer curso, aprender? Não, você tem que fazer curso e aprender. Quanto mais você fizer curso e aprender e usar, mais você vai conseguir interagir e pedir a IA. Ok? Ah, Giga, qual que é o curso? E outra coisa que eu falo muito, pessoal, dou curso de Power BI desde 2018, cara. Eu digo, pô, eu queria um curso avançado de Power BI. Cara, não existe um curso avançado de Power BI, isso é mentira, tá? Você só fica avançado em Power BI quando você começa a usar muito, beleza? Tá? Então, assim, os cursos que você for fazer de Power BI
iniciante e intermediário. Ah, Diego, eu tenho facilidade só para assistir algumas aulas no YouTube, e com a IA, beleza, você vai embora. Ah, não, Diego, eu preciso de uma coisa mais organizada, com uma sequência didática, com atividades, com suporte. Pô, beleza, faz um curso, ok? Inicial, intermediário, e cara, vai praticando, vai praticando, vai praticando. Com a IA agora não tem limites mais, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é uma aula mais básica, tá? Não é para quem já é intermediário e avançado. Eu só queria demonstrar como é que eu faço, como é que eu uso a IA no meu dia a dia para montar meus painéis, beleza? Principalmente em áreas e setores que eu não domino, né? Eu domino a ferramenta, eu domino o dado, a organização dos dados, eu domino a ferramenta, é diferente. Então a IA ajuda demais nessa situação, beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like, comenta e vamos para o próximo vídeo aí. Até mais, valeu!